A paz do Senhor, que é o pastor Israel. Hoje, dia 1º de janeiro de 2021, nós vamos começar a leitura da Bíblia toda. Começando em Gênesis capítulo 1. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu vou ler aqui com você. Eu vou fazer esse vídeo hoje lendo de Gênesis do 1 até o 3. E se você quiser acompanhar e ler a Bíblia toda juntamente comigo, só mandar uma mensagem que eu mando o cronograma para você. Amém? Gênesis capítulo 1. Nem sempre eu vou poder fazer vídeo. Nem sempre eu vou poder tá lendo aqui com você. Né? Depende da circunstância, depende do dia. Mas sim, sempre que eu puder eu vou estar fazendo vídeo, lendo junto e você acompanha aí no seu... onde você estiver. Gênesis capítulo 1, versículo 1, vamos começar. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã, o dia 1. E disse Deus: haja expansão no meio das águas, haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e separação entre as águas. E estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu. E foi a tarde e a manhã, o dia 2. E disse Deus: ajunte as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu a erva, e erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia 3. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais e para tempos determinados e para os dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus e para alumiar a terra. E assim foi. E fez os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia 4. E disse Deus: produza as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme a sua espécie. Glória a Deus. E todas as aves de asas conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do dia 5. Versículo 24. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gados, répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, o gado, conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, aqui vem uma parte importante, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra.
Só vou fazer uma pausa aqui para essa parte, que diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando ele diz façamos, ele está falando aqui, é o Pai falando com o Filho e o Espírito Santo. Então aqui nós vemos a Trindade. Porque se Deus fosse apenas, subsistisse apenas em uma pessoa, ele diria, farei o homem a minha imagem e semelhança. Mas ele não disse que faria a minha imagem, ele diz assim, a nossa imagem. Então, quando ele diz nossa imagem, quer dizer que o ser humano seria a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bom dia, João Vitor. A paz do Senhor Jesus. Feliz ano novo. Continuando. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda árvore, toda erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão de para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde, lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. Aqui termina o capítulo 1 de Gênesis. Os 6 dias da criação. Agora vamos para o capítulo 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia, de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, porque Deus criara, de que Deus criara e fizera. E essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável, à vista, a boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O primeiro era Pison, este rodeia toda a terra de Avilá, onde há outro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio era Gion, este é o que rodeia a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Hidekel, este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates, ou Tigre. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que lhe seja idônea diante dele. Aqui está falando já da criação da mulher. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo animal, todo campo, toda ave, trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, toda alma vivente, esse foi o seu nome. E Adão pôs nome no gado, nas aves dos céus, no animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, cerrou a carne no lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Portanto deixará varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam.
Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: Assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, porque nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e do mal. Aqui a serpente, Satanás, enganando, né, usando seus ardis aí para enganar a mulher. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos seus olhos, e ambos conheceram que estavam nus, e fizeram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais, ou cintas. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu e me escondi. E disse Deus: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão à mulher. Então disse Adão: A mulher que me deste para companheira, ela me deu da árvore e comi. Aqui ele começou a jogar a culpa um para o outro. E disse o Senhor a Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou, sempre jogando a culpa no outro, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Maldita será mais do que todas as bestas, e mais do que todo animal do campo. Sobre o teu ventre andarás, e o pó comerá todos os dias da tua vida. E porém inimizade, aqui é a profecia, né, entre Jesus, que é o descendente da mulher, e a serpente, que é Satanás. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O calcanhar ferido de Jesus, e Jesus ferirá a cabeça da serpente, como foi na cruz. Versículo 16, para nós terminamos. Estamos terminando já. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então disse: Porque deste ouvido à voz da tua mulher para Adão, e comeste da árvore do que te ordenei, dizendo: Não comereis dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também lhe produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque é pó, e ao pó tornarás. E chamou Adão o nome da mulher de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor a Deus, a Adão e a sua mulher, túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Aqui encerra o capítulo 3 de Gênesis. Glória a Deus. Então nós vemos aqui a criação do homem, da mulher, a criação de todas as coisas. O pecado de Adão e Eva, comendo do fruto da árvore que era proibido. A expulsão, né? O castigo de Adão e Eva, de toda a humanidade, que trouxe sobre nós o pecado deles, amaldiçoou a terra, trouxe a morte para o mundo, dores de parto, espinhos. Nós temos que trabalhar aí e tendo fadiga, né, se esforçar muito aí para conseguir o nosso sustento. E tudo isso aqui é a origem. Amém? Deus abençoe. Amanhã continua aí do capítulo 4 ao 6. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.